Salve família! Fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano, para falar, claro, do Timão, né? Mais um recorte da mídia, daqui a pouquinho eu trago um vídeo da ESPN para vocês, repercutindo a vitória do Corinthians contra o Novo Horizontino. Aliás, já ficou no passado esse 1 a 0 aí, viu? Porque o Corinthians já treinou, imagens aí do treino do Corinthians, pensando no Guarani, quinta-feira, 19 horas, na Neoquímica Arena. Antes de eu soltar o play aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola no canal Jornalismo Corintiano. Ah, mais uma, hein? Olha aí, ó. 21 horas você confere aqui no nosso canal, também a nossa live especial do Resenha em parceria com a Rádio Coringão. Vamos saber aí o que rolou na ESPN? Ah, eu quero saber. Solta aí, vai Corinthians! Números então do Roger Guedes, tá? Pelo Corinthians nessa temporada. Olha só, foram 12 jogos, é o primeiro aí no ranking do time, também o primeiro jogador que mais vezes foi titular. É o artilheiro com 4 gols, é o terceiro em assistências, é quem também mais finaliza e quem mais finaliza de maneira correta. E ainda jogando numa posição, né, Eugênio, tendo que se adaptar também ao esquema do Corinthians e entregando. Não sei se ele entrega tanto quanto um jogador da posição poderia fazer. Entrega que eu digo é que dá a resposta dentro de campo, que faz tudo que poderia fazer alguém mais adaptado ali. Por exemplo, assim, lá no jogo contra a Ponte Preta, que foi um jogo em que o Corinthians jogou muito bem, ele foi mal. Mas acontece que, jogando ali na frente, no time do Corinthians, vai chegar muita bola para ele. Em quase todos os jogos. Não em todos, né? Contra o Palmeiras foi diferente. Mas ontem teve oportunidade, em outros jogos muitas bolas apareceram e ele está ali numa posição de um time que joga ofensivamente, que tem muita qualidade no seu meio-campo e que ele está mais na frente. Então a bola vai chegar e ele vai ser o cara que vai fazer mais gols, até que apareça alguém ali para ser de fato o camisa 9. O Roger Guedes ainda tem desempenho oscilante na temporada. Em alguns jogos ele consegue ir bem, em outros ele um pouco mais apagado. Em alguns momentos ele consegue dar arrancadas e outros parece que ele vai se arrastando em campo. Ele não é um jogador regular ao longo de 2022. E o Vitor Pereira já mostra também um conhecimento e entendimento do elenco, porque ele fala após a entrevista coletiva, após o jogo na entrevista, de os jogadores são mais velhos, o tempo de recuperação deles é diferente dos 30 para os 20. Ele já começa a falar, não posso, porque na hora que sai o gol do Roger Guedes ali, o Paulinho, o Renato, tá todo mundo posicionado para entrar no jogo. Ali no finalzinho da partida, ele fala, dava para ver que eles não estavam bem, não estavam preparados. E esse vai ser um cuidado durante toda a temporada, já é um hábito muito comum na Europa, né, de trabalhar na ponta do lápis ali, as valências físicas de cada um e o fôlego de cada um para a temporada e entender quem precisa ser poupado, quem não precisa. E em um time, um 11, que já tem uma média de idade um pouco mais elevada, e com um técnico que tem muito disso, né, como cultura, vai ser muito comum. Por isso até foi muito bom o jogo de ontem, né? E ele falou sobre isso também. Para dar a oportunidade de colocar em campo alguns jogadores que ele só vê treinando. E no Campeonato Brasileiro, talvez, se a gente tiver muita pressa em quem é o 11 do Corinthians, a gente corre o risco de, em 38 rodadas, ficar frustrado. Porque talvez não vai ter um 11. E eu acho que isso é comum. Eu espero por isso, inclusive. Talvez não tenha um 11 mesmo. Talvez aquela turma de um quinteto mágico, ela jogue pouco. Talvez ela tenha menos minutos na temporada toda. Tem uma notícia que está preocupando os corintianos no dia de hoje, que foi publicada inicialmente pelo UOL e que agora está no espn.com.br também. A patrocinadora do Corinthians, que bancaria parte aí dos salários, ou bancaria o salário do Paulinho, teve um problema para repassar o valor no último mês, tá? Para o Corinthians. O jogador não está com o salário atrasado, mas aí o Corinthians teve que assumir esse valor, claro, né, responsabilidade do clube, e repassou para o jogador. Mas preocupa porque é um valor alto e que a empresa no acordo com o clube, teria a responsabilidade de bancar, né? Isso não aconteceu. Na matéria no espn.com.br, também assinada pelo Flávio Ortega, eles tratam internamente no Corinthians como algo pontual. Que isso aconteceu agora, é um repasse, o Corinthians teve que pagar e tal. Mas essa já era uma preocupação nossa, eu digo, de quem analisava, da preocupação financeira do Corinthians também, né? Contrata vai ter o parceiro. Mas aí o jogador está vestindo a camisa do Corinthians, né? Existe essa cobrança de vai ter que pagar. E o salário de 1 milhão, se eu não me engano, do Paulinho.
É um salário bem alto, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. São situações. 1 milhão de reais. Acima de R$1 milhão. O mundo dá muitas voltas, né? A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, né? Ucrânia, Rússia, Inglaterra, o futebol da Inglaterra com Chelsea. Né? Então, assim, economia que muda, preço do petróleo, valor de câmbio, de moeda e tal, não sei o quê. Não sei exatamente qual é a situação dessa empresa no meio dessa loucura toda econômica que vai afetando cada vez mais setores da economia. Mas é aquela história, a gente imagina que o clube talvez não devesse depender de patrocinador exclusivo para um jogador, né? Que a coisa deve ser dentro de um orçamento do clube, dele próprio bancar e tal. Lembrando a situação do Daniel Alves no São Paulo. No caso do Daniel Alves foi muito diferente, porque o clube contratou contando com um patrocínio que não existia. Isso. Sim. Não, vamos conseguir um patrocinador para pagar o salário. Não conseguiu o patrocinador, teve que arcar com o salário. Aqui existe patrocinador, é diferente, mas acho que deveria ser uma conta feita com os recursos do próprio clube. Entrou um dinheiro extra, ok, o patrocinador aqui entra no caixa para todo mundo. Mas acontece, não era esse o planejamento do Corinthians e a gente torce para que todo mundo consiga colocar em ordem os pagamentos aí. Porque são salários altos, né, que envolvem os jogadores importantes do Corinthians. Do William também é uma parceria, Não, né? o próprio valor do Vitor Pereira, né? Sim. Quando você tem, como acontece no Flamengo, como acontece no Atlético, como acontece no Palmeiras, em quem contrata bastante, né? Por isso que é importante você ter essa garantia que você vai conseguir pagar todo mundo. A parceria é maravilhosa, mas assim, porque ela te possibilita ter os jogadores. Só que sim, se a parceria falhar, alguém vai ter que pagar, né? E é o clube. E é difícil. Mas ainda, a Mariana leu a minha matéria, né? É uma situação dada como pontual. O problema do pontual é que, bem no início, né? Já aconteceu. Vamos ver se resolve. Né? E como nesse momento não atingiu o jogador, porque o Corinthians, claro, bancou, não é um problema. Passa a ser um problema se o Corinthians tiver que bancar todo mês e o Corinthians, no orçamento dele, não tivesse previsto pagar essa conta, né? Sim. Não, e aí aquele alerta, porque chegam os jogadores também, né? Chega quem veio, tipo, o Júnior Moraes. O elenco está inchado, né? Estão chegando vários jogadores. Agora é hora do Corinthians também ter ali, ó. Se falhar aqui, a gente consegue pagar? Como que está essa coisa mais orgânica aí da linha de pagamento, né, Eugênio? O fluxo de caixa deles lá tem que estar em dia para colocar. E a gente sabe que o Corinthians não é um clube com as contas equalizadas, equilibradas ao longo dos anos. Ele tem feito, aliás, muita gente critica, um esforço grande para montar esse time atual e está tentando recorrer a esse tipo de situação. Opa, tem um patrocinador aqui específico, outro ali. Mas se der um problema aqui e outro ali, com esses patrocinadores, o clube vai sofrer bastante. Vamos esperar. Calma. A questão que o Marra colocou é essa, é início do ano ainda, né? Será que ao longo do ano isso vai se repetir ou não? Por enquanto, esperar para ver. O Paulinho recebeu o salário dele e ver se o Corinthians consegue se equilibrar.